Os irmãos Eliécio Tavares, nos trabalhos técnicos, juntamente com Hélio Tinoco, do Espírito Santo, apresentaram um programa simplesmente imperdível, conhecendo o pensamento de Allan Kardec. Mas antes de falarmos do programa, que foi veiculado pela Web Rádio Estação da Luz, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar as obras da codificação, textos, palestras, livros e a programação da Web Rádio Cristo Consolador e da Web Rádio Estação da Luz. E é por isso que lhe convidamos agora para mais esse programa. Programa Espírita Conhecendo o Pensamento de Allan Kardec. Qual o objetivo da Revista Espírita de Kardec? São Paulo, precursor do Espiritismo, Revista Espírita de dezembro de 1863, com Hélio Tinoco e Eliécio Tavares. Imperdível. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, meu amigo Hélio, que prazer vê-lo, mas eu sempre acho que toda vez que você vem à rádio, você traz os passarinhos, e só traz os bichinhos com fome, eu nunca vi igual, nunca alimento passarinho de conhecimento, isso aí também. Conhecimento, não é isso? Vamos tentar alimentar esses animais queridos aí, né? Pra gente maravilha, porque eles vão levar notícias, e eles estavam me falando de Paulo, São Paulo, apóstolo, eles são apaixonados, eles ficaram apaixonados quando a gente falou de Paulo, eles querem mais informações. Na Revista Espírita tem um comentário sobre Paulo, não é isso? Temos, com certeza sim. Inclusive, eu imagino que esse bispo, esse arcebispo lá de Paris, chamado François Nicolas Madeleine, né? Ele tivesse uma relação boa com os animais também. Mas, enfim, ele que fala de São Paulo, ele fala na Revista Espírita de dezembro de 1863. E aí nós fizemos uma pesquisa rápida aqui, já prévia, para poder alimentar bem os nossos passarinhos internautas, inclusive nós mesmos, né? Lógico. E curioso, Tavares, o curioso é que esse François Nicolas Madeleine, ele desencarnou no dia 29 de dezembro de 1862. E a gente começa a perceber o quanto ele tinha uma capacidade moral elevada, e ele traz uma primeira comunicação na Revista Espírita em 9 de janeiro de 1863, veja, 10 dias depois, né? E depois ele traz essa comunicação, que nós vamos trabalhá-la hoje, no dia 9 de outubro de 1863, onde esse companheiro, a gente já tem um respaldo de alta envergadura moral, até porque o conhecimento espírita nos faz compreender de que quanto mais o espírito é materializado, mas ele encontra dificuldades no seu desligamento do envoltório perispiritual do físico, ele está apegado às coisas da terra. François Nicolas Madeleine, em 10 dias, já estava treinando comunicação, então dá para ver a envergadura moral dele. E aí, ele apresenta uma colaboração. Ele vai trazer essa colaboração no sentido de endossar Paulo de Tarso, que a gente sabe ser o Paulo apóstolo da codificação, exalta esse que foi um dos grandes nomes do cristianismo primitivo, ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Se não fosse pelo trabalho feito por ele, talvez a gente tivesse encontrado mais barreiras, porque no primeiro momento o colégio apostólico acreditava ser o evangelho só para os judeus. Até porque o era mesmo, no primeiro momento era. A gente conta Jesus dizendo que teria vindo em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o projeto era muito além. Uma outra coisa, eu estou gostando muito dessa sua camisa, e se eu tenho uma visão boa, é da Rádio Rio de Janeiro, que é a nossa parceira aqui, que a gente não pode deixar de falar. A Rádio da Fraternidade, 50 anos, rapaz. Agora é 51, porque nós já estamos em 2022, já está mais perto dos 51 do que dos 50. Que felicidade. Mas deixa dos 50, não vamos envelhecer ainda, não. Deixa chegar o dia. Vou diminuir a idade. O que você falou é fantástico, porque Jesus diz, e depois ele vem
no capítulo 6, né, a mensagem, acho que é 5, venho como antigamente os filhos transviados de Israel, quer dizer, essa mensagem era primeiro para o povo de Israel, para depois daí, né? E outra coisa, o François Martelene, ele tem uma mensagem no Evangelho, ele assina uma mensagem muito bonita no Evangelho, provando da hierarquia moral que você muito bem sintetizou aí, tá entendendo? Perfeito. Na verdade, ele tem 3 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ia abordá-las. Uma delas, talvez a mais importante, mais conhecida, é que a felicidade não é desse mundo, capítulo 5. Item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele tem mais 2. Ele é muito participativo. Mas vejam bem, a primeira comunicação acontece, então, na Revista Espírita. Será que a Revista Espírita é uma espécie de estágio, Tavares, para saber se vai para codificação ou não? Meu amigo, quem sabe aí não está descobrindo aí o caminho das pedras, não é isso? Não é verdade? Mas, enfim, fato é que nesse episódio ele exalta Paulo de Tarso. Ele vai dizer dessa qualidade, da eloquência, da seriedade, do comprometimento, da missão paulina, né? E aí ele vai dizer que o material produzido por Paulo, eu até me vou me permitir fazer a leitura, quando ele diz assim, olha aqui, para nós, e ele fala para nós espírito, que ele é desencarnado, e para nós espírito católico. Vale aqui apenas um rápido comentário. A codificação recebe a todos. Pastor, protestantes, espíritos católicos, colaboram com Allan Kardec. Que no mundo espiritual não há essa divisão. A divisão de castas, cores, seitas, é um equívoco humano, que um dia a gente vai diluir no conhecimento mais profundo das verdades do espírito imortal. Mas ele está dizendo que, para nós, os livros santos são celeiros inesgotáveis e o grande apóstolo Paulo, que por sua prédica poderosa tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo no passado, vos deixou, olha que interessante, monumentos escritos que servirão não menos energicamente à expansão do espiritismo. Então ele vai fazer aquele link com Paulo Apóstolo, que colaborou com Allan Kardec intensamente. É claro que isso não pode ser afirmado, mas eu imagino que Paulo Apóstolo, pelo nível de evolução moral que ele tinha, foi das lideranças, das sublideranças da codificação. Tanto é que a gente vai, por exemplo, encontrar o lema da doutrina espírita formatado por Paulo Apóstolo. Fora da caridade, não há salvação. É claro, Allan Kardec também vai trabalhar essa mesma vertente no capítulo 14, quando ele é orientado por Santo Agostinho, por Cáritas, mas, enfim. O que François Nicolas Madeleine faz no primeiro momento é exaltar e dizer, então, que há um link entre Paulo Apóstolo e há um link entre ele e o Espiritismo. Então, o cristianismo, na visão de Emmanuel, no livro Consolador, em outros momentos também, Emmanuel vai afirmar ser o Espiritismo o Evangelho redivivo. Então, esse Evangelho redivivo, que foi pregado por Paulo, Tavares, é o mesmo de hoje, é a essência. O Espiritismo veio apenas resgatar a essência. Porque no passado nós deturpamos, fizemos alterações. Então, quando você começa a investigar as falas paulinas, por exemplo, com o olhar da proposta espírita, a gente percebe que o que ele falava era exatamente o que nós vivenciamos hoje. É claro que as deturpações não foram de Paulo, foram de nós, teólogos, no passado, querendo, de alguma maneira, manipular a informação, oferir vantagens, sem aqui apontar os dedos para ninguém, porque provavelmente os apontaríamos a nós mesmos, vestidos lá atrás com outros corpos materiais. Mas então, François Nicolas Madeleine ele era conhecido também como o bispo Morlote, né? Arcebispo Morlote. Ele vai, então, exaltar o trabalho de Paulo e agora, na codificação, afirmar ser Paulo também um continuador. Por isso o título do capítulo é São Paulo, precursor do Espiritismo. E, Tavares, só rapidamente fazer um link. Eu só queria fazer um adendo muito grande, o respeito que Kardec tem, porque ele bota assim, Paulo Apóstolo, chamando muito para a questão do espiritismo, mas ele bota São Paulo, né, porque é nas líderes, vamos supor, católicas, apostólicas, romanas, que a gente tem que ter o maior respeito, o maior carinho, que ele foi
trazido e ele não fere, tá entendendo? Isso já denota tanto a personalidade do François, como também do próprio Kardec, em asseverar São Paulo e não Paulo apóstolo, Paulo divulgador. Isso também é muito importante, que vem entre as linhas, né, como diz o outro. E interessante, Tavares. Eu queria ter mais tempo, o programa é muito curtinho, mas para a gente poder fazer desdobramento, você pega o texto de François Nicolas Madeleine, ele vai usar pelo menos 2 expressões do latim. Os companheiros estão nos acompanhando, os passarinhos famintos aí, buscam na revista, faz a leitura. Ele usa, por exemplo, quando ele vai falar da cidade. Eles voltaram a falar, não é a hora, mas eles disseram o seguinte, que ficariam muito felizes se a gente fizesse a parte 2, viu? Esses passarinhos são nossos camaradas. O que eu entendi aqui, se a parte 2 serve, eu digo, vamos embora, vamos lá. Eu também entendi, não é minha língua, não me compreendi. Eu vi. Isso aí é parte 2. Vamos aproveitar, vamos caminhar. Então, ele usa, por exemplo, termos do latim e vejam, a integridade, a comunicação mediúnica preservada. Não é? Kardec poderia tirar o São Paulo, já que ele não diferia naquele momento do catolicismo, que até porque naquele momento o catolicismo perseguia, de alguma maneira, mas você observa, ele mantém a originalidade dos textos da comunicação mediúnica. E aí, só para voltar lá, ele exalta Paulo de Tarso, François Nicolas Madeleine, e aí Allan Kardec entra em cena com toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, e aproveita essa deixa de François Nicolas Madeleine e vai apresentar um texto, é o segundo momento do artigo que estamos trabalhando, ele vai apresentar um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, depois até 44 e o versículo 50. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que o passarinho me interrompeu no raciocínio, rapidamente. Vai. Quando Paulo de Tarso, quando Paulo apóstolo cria o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ele está dizendo para a gente que a caridade é a ferramenta pela qual eu aprendo a amar. A caridade é a prática do amor. Aí eu me lembrei de Paulo, encarnado, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O mesmo Paulo. E veja como o raciocínio é o mesmo. Paulo dizia assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo, a lei do amor, do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, é cumprida quando eu levo a carga do meu irmão. E quando eu permito o meu irmão me ajudar a levar a minha carga, isso não é caridade? Isso não é caridade? Então, Paulo apóstolo... Deixa eu falar uma coisa, deixa eu devagar agora, dar uma devagada grande. Teremos 2 programas, Devag. Nós temos hoje as lives. Então, vamos supor, comigo, quem que poderia imaginar, eu fiz semana passada um programa com o pessoal da Espanha, com Barcelona, com Madrid, e aí você roda o mundo todo, você hoje, eu lhe acompanho aí, é live, é coisa que a gente jamais poderia imaginar de fazer. E eu tive uma ideia agora. Quem sabe se as primeiras lives do mundo não foram as cartas de Paulo? Porque, olhe bem, quando a gente vai lá em Paulo e Estevão, né? Então, ele disse, olha, eu vou aproximar um pouco Estevão e vou mandar algumas mensagens para que ele possa ir. Porque quando essas cartas chegavam, era uma verdadeira reunião, porque as pessoas iam ler e iam conversar do jeito que a gente faz. E era como se Paulo estivesse lá pessoalmente, na figura do Paulo, é como se Estevão estava lá e o próprio Cristo. Então, se a gente for ver, eram as lives, era a internet daquela época que só podia se usar isso, não tinha outro. Então, possivelmente, foi a primeira vez que a gente usou a Zé, como a gente diz aqui, a Zé da internet, e quem sabe as primeiras lives já produzidas por Jesus de Nazaré, não é isso? Verdade, pura verdade. Eu acho que esse raciocínio é perfeito, tá? Sabe por quê? Porque Paulo, inclusive no capítulo... Paulo está em Corinto, na igreja de Corinto, é madrugada, quando ele tem essa comunicação com Cristo, né? Que Estevão ia começar a ampará-lo mais de perto para dar assistência. Então, quando ele... Quem era Estevão? Na verdade, era o médium de Jesus. O pensamento de Paulo registrado é o pensamento crístico. As cartas paulinas são perfeitas. Agora você vê, isso que você está falando é engraçado, porque eu também imaginei, ao invés de chegar aqui com a imagem, com som, chegava uma carta.
Como nós recebemos no passado, né? A gente esperava carta de familiar, tá tudo bem, aquilo estava atrasado, defasado demais, mas a gente estava ali, né? Depois veio o telefone, eu me lembro de ir passar verão na praia e ligar para minha mãe, tinha uma cabine telefônica, tinha que entrar na fila, você tinha que esperar, a ligação cair, ó, vamos tentar de novo, entra na fila de novo, era um negócio complicado, mas era a comunicação que se tinha. Então, por meio da escrita, por meio da carta, se criou aquela primeira reunião onde as pessoas eram beneficiadas, exatamente como aqui, né? Quando a gente está buscando esclarecer o pensamento de Kardec, de Paulo de Tarso, de François Nicolas Madeleine, para que a gente, entendendo melhor o raciocínio, valide mais a informação e aplique para a nossa própria vida. Esse é o objetivo, né? Então, quando você pensa, meu Deus, esse François, ele desencarna em 29 de dezembro de 1862, 10 dias depois ele já traz uma comunicação. É um espírito de alta envergadura moral. Senão, não estaria na equipe do Espírito de Verdade. Aí eu fico pensando, Tavares, estava encarnado, cumprindo uma missão. Observe, uma missão planejada. A gente, às vezes, perde a fé, fica meio inseguro, a gente olha para o contexto geral, meu Deus, o Brasil está assim, o mundo está assado. Meus irmãos, à frente desse conjunto de trabalhadores invisíveis e também dos visíveis, dos encarnados, que apresentam talvez muito mais boa vontade do que capacidade, há uma direção para transformar o planeta num mundo melhor. E aí você vê que a comunicação vem trazer essa segurança para respaldar Paulo de Tarso, Tavares, que só em 64 iria exarar o fora da caridade da nossa salvação. Então, ele é respaldado por um santo católico, por um arcebispo católico, e apresenta. Aí Kardec vai, pega o texto da carta aos Coríntios, capítulo 13, capítulo 15, que vai trabalhar justamente a questão da ressurreição da carne. E aí nós não temos tempo para ler, não daria para fazer esse projeto, a leitura completa, mas os companheiros podem buscar a Bíblia em casa, em qualquer tradução, fazer leitura. Para entender o que eu quero só ressaltar, nos minutos que nos restam, que Paulo vai dizer que semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha só que interessante. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Está lá na carta aos Coríntios, capítulo 15. Aí, Allan Kardec, fazendo links com o conhecimento espírita, e agora o texto paulino, ele vai chegar a conclusões agregando, talvez, o que muitos não conheçam ainda. Quando ele fala de semear o corpo animal, ele está dizendo que o corpo animal colhe, ressuscita corpo espiritual. Então, ele está falando que o corpo animal ele se refere ao perispírito. O que é o perispírito? O corpo somático, o modelo organizacional biológico, esse corpo que dá formatação, que dá forma ao espírito, mas que é o veículo para que o espírito evolua por meio da matéria. Então, Tavares, eu me lembrei da questão 540, até anotei aqui, quando os benfeitores espirituais vão dizer a Allan Kardec que a nossa trajetória de espírito vai desde o átomo primitivo até o arcanjo. Vejam que aqui na codificação os espíritos vão utilizar-se da linguagem do catolicismo, que era natural naquele momento, que arcanjo é uma qualificação espiritual. Mas o átomo não é material? Então, através da matéria, eu conquisto virtudes do espírito mortal? Exatamente. Exatamente. Então, quando o corpo que se desencarna, o corpo que é o veículo, o corpo que morre, volta ao pó, porque do pó ele veio, os conhecimentos que ele formulou em si permanecem no patrimônio perecível. Então, ele aprende, há várias encarnações, ele vem aprendendo a ser menos cruel, a ser mais justo. Nós já somos totalmente justos, distantes disso. Mas hoje, com a informação espírita, que faz um link entre as cartas bíblicas, entre o Evangelho, mostrando para a gente, extraindo essa essência, torna-se para cada um de nós um imenso desafio. O desafio, não de compreender intelectualmente, até porque ficou fácil se a gente está sendo explicado. Olha só, Jesus fala para Estevão, Estevão fala para Paulo, Paulo escreve, Nicolas Madeleine endossa, Kardec interpreta, e nós? Estamos aqui nessa live
tentando interpretar também, agregar algum valor. Para quê? Para primeiro utilizar para a gente e depois possibilitar material para os passarinhos usarem para serem mais felizes e verem melhor. Divulgarem. Mas olhe bem, eu acho que quando você falou da questão de nós somos justos, não somos. Mas uma coisa a gente já está começando a observar, que existe uma similitude entre o primeiro, o segundo, o terceiro, anterior. Então a gente já não coloca mais tanto essas barreiras. Já estamos no nosso modo de ver a construir pontes, porque antes nós construímos barreira. E quando você falou, olha, era um sacerdote católico encarnado, cumprindo uma missão, e que logo após se desvencilhar do corpo, tomou consciência, e aí, com menos de 10 dias, mandou uma mensagem, isso é muito profundo. Estaria mais, pelo menos, para os passarinhos, daria mais um programa, não é isso, meu querido? No mínimo, mais um programa. Mas fato é que, olha só para fechar o raciocínio, a gente fica preocupado com o tempo, né? O tempo que a Rádio Rio de Janeiro nos deu são 25 minutos, graças a Deus, que eles mantêm pelo menos 25, quem sabe no futuro a gente não articula aí, vai para 27, 27,5, mas enfim, aí nesse mesmo texto, Paulo de Tarso diz assim, olha o que ele conclui dizendo, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí eu me lembrei do capítulo 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os amigos espirituais vão dizer, por meio de Allan Kardec, de que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida natural é a vida do espírito. Então, nesse momento, estamos vivenciando uma espécie de morte. Sim, porque o espírito é livre. O espírito, ele não tem vínculos profundos com a matéria. Ele adquire esse vínculo equivocadamente quando encarnado esquece do seu passado, da sua real situação, e a matéria envolve, engoda, ele é impressionado pela matéria. Mas mais cedo ou mais tarde, retorna ao mundo espiritual, nas várias encarnações, e vai percebendo que a função material é trazer, através do corpo material, esse desenvolvimento no corpo espiritual. E aí, Kardec vai de muito intenso, ele busca na fala de Paulo de Tarso a questão da ressurreição da carne. Se acreditava de que todos os que morreram um dia serão ressuscitados. Não sei como é que a matéria ia fazer isso, encontrar os ossos deteriorados, que viraram outras matérias, outros ossos, enfim, compor corpos. Então, Paulo de Tarso Kardec vai, interpretando Paulo de Tarso, dizer que essa ressurreição será a ressurreição espiritual. E aí eu me lembrei, Tavares, quando Jesus de Nazaré, em João capítulo 10, capítulo 6, versículo 39, ele vai dizer que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum, inclusive os gentios, nenhum haveria de se perder, mas todos eles seriam ressuscitados na ressurreição do último dia. O que é ressurreição do último dia? Eu fui buscar a origem da palavra ressurreição, ela significa ressurgir, ela significa voltar à origem. Então, a nossa origem é espiritual. Estamos vencendo o momento da matéria, mas a origem é espiritual. Então, que ressurreição é essa do último dia? Nesse progresso de várias encarnações, fazendo conquistas, tendo aprendizados, se auto-melhorando, haverá um dia que nós teremos uma última encarnação do mundo das matérias, para desencarnar espíritos puros. Nesse dia, voltaremos à origem. Seremos espíritos, seremos nossa origem. Ressurreição do último dia. Então, a promessa de Jesus... Os ciclos eternos. Os ciclos eternos. E aí, Kardec, aí o Cristo vai dizer para a gente que todos nós atingiremos essa performance. Todos nós um dia vamos ser perfeitos. Agora, o detalhe fundamental. Hoje é dia 11 de janeiro, né? O ano está só começando. É bem verdade que está bem acelerado. Já é dia 11, parece que foi ontem, a virada do ano. Mas o nosso momento mais importante é agora. Eu vou ser um Cristo amanhã. Então, amanhã nós vamos ser convidados a governar um planeta. Olha o passarinho cantando. Mas, para chegar nesse Cristo, o momento mais importante é agora. É o que eu faço agora. O que eu estou ouvindo aqui. É claro, cheio de esperanças, cheio de otimismo, vontade de continuar, porque a nossa vitória está assegurada. Nós um dia seremos perfeitos
e nessa caminhada para ser perfeito, o dia mais importante chama-se hoje e o momento mais importante, o agora. E a pergunta é, nós como passarinhos, sedentos de conhecimento, o que faremos com esse conhecimento? Não é? O endosso de François Nicolas Madeleine foi suficiente? Será que o meu coração vai se aquebrantar para, dessa vez, assumir o compromisso de retornar à pátria espiritual levando virtudes e melhor do que quando chegamos aqui? Que seja essa a nossa proposta, né? E fica, então, o comentário seguinte para o programa 2. O programa 2. E os passarinhos já estão satisfeitos. Inclusive, eles me lembram aqui rapidamente que hoje, dia 11 de janeiro de 1990, o nosso filho Antônio nasceu e está fazendo aniversário hoje, no que eu mando um abraço e um beijo bem grande para o nosso filho Antônio Elielson. Parabéns, Antônio! Contabilista, então maravilha. Mas de volta, eu prometo, mas tem uma coisa, com certeza eles vão estar com mais fome, mas a gente vai ter que alimentá-los muito. Muito obrigado a você. Vamos alimentar. E a gente tem a parte 2 daqui a pouquinho. Não sai daí. A gente volta já com a programação, com o próximo programa, que é Herculano e o Homem no Mundo. Muito obrigado. Saúde, luz e paz. Muita paz.